Deus te abençoe. Irmãos, dou graças a Deus pela oportunidade de voltar a este púlpito, porque no domingo passado fiquei impossibilitado em razão da Covid. Nós fomos também tomados pela Covid, não foi uma experiência agradável, foi difícil, mas graças a Deus superamos e louvamos o nome do Senhor, então, por podermos estar aqui com os irmãos, mesmo em pequeno número, porque também nós sabemos e recebemos a comunicação de várias pessoas, famílias que não estariam aqui porque dizem estar com uma gripe muito forte, né? Essa gripe forte nós sabemos que se vai fazer algum teste, vai dar, pelo menos para alguns dos membros lá, né, um tipo de Covid. O fato é que importa sermos amparados, dirigidos e sustentados por Deus, e em Deus acharmos a oportunidade para o louvor, para a adoração, agradecendo assim por seus feitos para conosco, de maneira que todos sejam bem-vindos para juntos louvarmos o nome do nosso Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Regozijem-se e alegrem-se em Ti todos os que Te buscam. Digam continuamente os que amam a Tua salvação. Engrandecido seja o Senhor. Cantemos o hino de número 120, ó vem, eterno Deus. Ó vem Consolador, é assim que cantamos, inspira e dá fervor aos corações, a plena graça traz e nossa dor desfaz, difunde a tua paz entre as nações. Cantamos assim porque lembramos, é Pentecostes, nós hoje comemoramos a vinda do Espírito Santo naquela festa do Pentecostes, e então a igreja se regozija na presença de Deus por ter o amparo, porque nós não ficamos órfãos, diz a palavra de Deus. Deus continua presente através do seu Espírito Santo. Eu convido a igreja a pôr-se em pé para agradecermos a Deus por esta dádiva. Nosso Deus, ó Pai Celestial, rendemos-te graças por teu amor, a tua bondade para conosco a cada momento. Nós louvamos o teu nome pela oportunidade de aqui nos congregarmos
nesta finalidade de exaltar o Teu poder, reconhecendo os Teus feitos em nossa vida. Nós nos alegramos porque hoje é uma data comemorativa no Dia do Senhor e porque também nós lembramos da vinda do Espírito Santo. É uma data comemorativa porque nos transporta para aquela ocasião do cumprimento da promessa da presença do Teu Espírito Santo dirigindo a Tua igreja. Nós nos alegramos por esta segurança e agradecemos-Te, Senhor, porque é o Senhor quem nos conduz, é o Senhor quem fortalece a nossa vida, é o Senhor quem nos dá a consciência da nossa plena dependência do Teu amor, das Tuas misericórdias, a nossa plena dependência de Ti. Pedimos, ó Pai, estejas conosco, abençoe este culto que é dirigido a Ti. Dá, ó Pai, que todas as partes deste culto sejam realizadas em função da Tua glória e sejam também, ó Pai, para a nossa edificação espiritual. Pedimos, fortaleça a todos que aqui se encontram, fortaleça a Tua igreja, não só a Tua igreja neste lugar, a Tua igreja hoje reunida pela manhã, a Tua igreja no mundo e principalmente a Tua igreja que se encontra em lugares difíceis, onde ainda perpetuam as perseguições, prejudicando a vida do Teu povo, que com a Tua intervenção estejas, ó Pai, trazendo o Teu consolo para os Teus filhos em lugares assim também. Pedimos, fortaleça a Tua igreja no mundo, para que a Tua igreja possa continuar comunicando a Tua palavra, sob a direção do Teu Santo Espírito. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus em Romanos 8, 14 a 17. Romanos 8, 14 a 17. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Vamos cantar o hino 299, letra A, Meu Pecado Resgatado. Jesus.
Nós vamos ter um momento de contrição e contritos devemos colocar a nossa mente, o nosso coração diante do trono de Deus. Em oração silenciosa, devemos derramar a nossa alma perante Deus. A Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que temem o Senhor. É um momento de contrição, faz parte do culto de adoração, para nos colocarmos abertamente na presença de Deus, confessando os pecados, porque certamente pecamos, e também pedir o perdão de Deus, porque o preço desse perdão já foi pago na cruz do Calvário, mas nós o recebemos mediante confissão. Vamos orar silenciosamente. Gracioso Deus, louvamos-te por teu amor para conosco, louvamos-te por tua palavra, porque a tua palavra nos instrui, a tua palavra nos conduz a conhecermos mais a nós mesmos, e olhando para nós mesmos, nós nos achamos quais pecadores, necessitados de viver a tua redenção. Fomos redimidos. Assim nós olhamos para nós mesmos, pecadores, porém, redimidos em Cristo Jesus. Mas porque somos pecadores, nós pecamos, agindo contrários à tua vontade. Contrariamos sempre a tua palavra, com as nossas intenções e com as nossas ambições por vezes. Pedimos, ó Pai, como igreja na tua presença, o teu perdão, porque ferimos os princípios da tua orientação, a tua palavra, também em nosso comportamento. Mas nós aprendemos na tua palavra que tu és Deus gracioso, o Deus que olha para o que somos, não para o que fomos, o Deus que perdoa. Então dá-nos, ó Pai, o teu perdão, nos livrando de todo o peso de culpa. Dá-nos a alegria de sermos cristãos. Dá-nos, ó Pai, o desejo de servir-te alegremente. Conduza os nossos passos, firmando, ó Deus, o nosso caminhar, para que seja um caminhar sólido, firme em Ti. Assim nós suplicamos o Teu perdão, a Tua ajuda, as Tuas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém.
Vamos cantar ainda o hino 107, a primeira e terceira estrofe. Vem Espírito Divino. As crianças podem vir à frente, tem a oportunidade, a professora Zuleide tem a oportunidade para conduzir as crianças neste momento. Bom dia para vocês. Bom dia. Não mereço um bom dia? Sim, muito bem. Quando o pastor disse, são poucos que estão na igreja, e eu não estava assim olhando para trás, assim, mas tomara que não sejam as crianças, né? Que não sejam elas, porque vão perder uma história hoje, continuando ainda. Mas antes de falar um pouco da história, eu não sei se vocês conhecem, mas quando eu era criança, eu aprendei muito com isso. E alguns adultos aqui tenho certeza que também já andaram. Vocês conhecem isso aqui? O que é isso aqui? Uma carroça! Muito bem! Uma carroça. Você já andou numa carroça? Você pula que nem um cabrito. Quando a gente era criança, ia na carroça. O pastor conhece carroça? É do tempo da carroça também, né? Então, a gente pegava uma carona às vezes, né? A estradinha de chão, nossa! Então não tinha asfalto. E a gente podia pegar uma caroninha às vezes, né? Carroceiro, a gente andava assim, quer uma carona? A gente sentava lá atrás e pular, como um cabrito lá, né? A carroça estava vazia. Mas a carroça, quando ela está cheia, ela não faz assim tanto barulho também lá. Mas o que eu tenho dessa história? Tem alguma coisa aí com carroça hoje? Será? Não é bem uma carroça, mas tem para falar de um povo. E pessoas que são como uma carroça. Como é que é isso? Eu não sou carroça nem você. Mas vamos imaginar. E nós estamos falando de um povo, do povo de Israel, e que talvez, vamos dizer assim, é bem parecido mesmo. Mas como nós somos parecidos com o povo de Israel também. Não está muito longe não. A história vai se repetir. Então nós vimos na semana passada. Aí foi colocado um novo juiz, passou os 40 anos e agora esse povo estava novamente distanciando de Deus. E é assim, crianças, quando o nosso coração está cheio das coisas de Deus, é uma maravilha. Mesmo quando vem os sopros na nossa vida, a gente consegue dar a volta por cima, né? Mas aqui vamos ver, esse povo agora está reclamando, está murmurando. Então, por isso que eu pensei, eu vou trazer uma historinha sobre essa carroça. Um senhor, ele escreveu a historinha dele sobre a carroça. Ele disse que caminhava um pai, quando de repente ele estava com o filho, e ele perguntou ao filho assim, além de você ouvir o cântaro, além de você ouvir os passarinhos ali cantando, você
mestre, se está ouvindo? Perguntou para o filho. E ele disse, prestou atenção assim, eu estou ouvindo o barulho de uma carroça. Sim, o pai disse, você tem razão. É uma carroça, é o barulho de uma carroça. E o pai logo disse assim, e essa carroça que vem vindo, ela está vazia. Pai, como que o senhor sabe que essa carroça está vazia? Você não está nem vendo ela. Mas ela está vazia. E ele perguntou, é muito fácil disso, pai. Saber quando uma carroça está vazia. Por causa do barulho. Quanto mais vazia a carroça, mais barulho ela faz. E esse homem, quando ele escreveu essa historinha para contar, ele disse, nunca, depois desse menino, ele falou assim, nunca esqueci que meu pai falou assim, que a carroça, quanto mais vazia, maior é o barulho. E ele disse, hoje, como adulto, eu lembro sempre dessa história. E eu pensei assim, o povo de Israel, quanto mais vazio eles estavam de Deus, quanto mais vazio estava o coração deles de Deus, mais barulho eles faziam. E o barulho deles era reclamação, murmuração. Estavam sempre ali discutindo. Mas quando eles se aproximavam de Deus, não tinha muito lugar para essas coisas mais. Então eles eram parecidos com uma carroça vazia. Então quando alguém começa a murmurar, reclamar, discutir, você pode ver, parece uma carroça vazia. Parece uma carroça vazia. E nós vamos ver hoje o que é que nós vamos ter na nossa missão de hoje. Hoje nós falamos muito sobre os cananeus, não foi isso? Mas hoje vai entrar um outro grupo de pessoas que vão perturbar o povo de Israel, chamado os midianitas. Quem são os midianitas, então? Vamos para a nossa classe e vamos começar a estudar agora sobre um outro povo que está lá, também perturbando a vida do povo de Israel. Vamos ficar em pé e cantar, esse é o dia que o Senhor nos deu, dia de alegria e cântico. Esse é o dia que o Senhor nos deu, que o Senhor nos deu, dia de alegria e de cânticos, Esse é o dia que o Senhor nos deu, dia de alegria e de cânticos. Esse é o dia que o Senhor nos deu. Poder sentar, irmãos, vamos ler a palavra de Deus em Atos capítulo 8, 14 a 25. Atos 8, 14 a 25. Nós temos esse texto imprimido e projetado aqui para, numa só versão, fazermos a leitura responsiva. Lerei um versículo, os irmãos, o seguinte, de Atos 8, 14 a 25. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham nas mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Propondo, concedei-lhe também a mim este poder, para que aqueles sobre quem eu impuser as mãos recebam o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes
adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reta diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Pois vejo que estás enfermo de amargura e laços de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Meus irmãos, quando nós falamos o credo apostólico, nós falamos que cremos no Espírito Santo, porque no credo apostólico nós lemos: creio no Espírito Santo. E esta afirmação que fazemos ao recitar o credo apostólico, creio no Espírito Santo, nos leva a perguntar: do que estamos de fato falando? Sobre o que estamos falando? Que Espírito Santo é este cuja afirmação fazemos de crer nele? Interessante, porque muitos ensinam que o Espírito Santo é apenas uma influência de Deus, ou até mesmo o Espírito Santo é um poder de Deus. Mas nós sabemos que não é assim. O Espírito Santo é uma pessoa, porque ele comunica. Quem comunica é gente, é pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa, é Deus e é a terceira pessoa da Trindade. Mas os abusos com respeito à pessoa do Espírito Santo, os abusos com respeito ao poder do Espírito Santo, os abusos com respeito às ações, aos atos do Espírito Santo, são inúmeros ao nosso redor. Isto faz, então, irmãos, a Igreja pensar com mais propriedade, com mais vontade. Isto leva a Igreja a uma necessidade maior ainda de conhecer a pessoa do Espírito Santo. Hoje, 5 de junho, nós comemoramos o Pentecostes. De fato, falamos Pentecostes, mas Pentecostes era o nome da festa das colheitas. Durante a festa, então, veio o Espírito Santo no cumprimento da promessa divina. Mas sendo assim, uma data comemorativa àquele Pentecostes, podemos pensar um pouco agora para uma compreensão melhor sobre a pessoa do Espírito Santo, e notando inicialmente como precisamos
entender que o Espírito Santo é Deus e, portanto, o Espírito Santo é soberano Deus. Podemos ver, e isto é necessário, a soberania do Espírito Santo. Olha, irmãos, a soberania do Espírito Santo é de fato um ensino extenso que nós temos nas Escrituras, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento registram as ricas promessas de Deus sobre a vinda do Espírito Santo para conduzir o seu povo, a igreja. O texto que fizemos a leitura é interessante porque aqui revela uma situação enfrentada pelos apóstolos Pedro e João, que retrata a ignorância das pessoas para com a soberania do Espírito Santo. O que aconteceu ali em Samaria é um retrato, sim, da ignorância das pessoas com respeito à soberania do Espírito Santo, porque no versículo 18 e 19 dizem: vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Não sei se hoje se ele fizesse isso em alguns lugares, oferecendo dinheiro, se ele não ficaria sem dinheiro. É mesmo. Mas aqui no verso 19, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Meus irmãos, a interpretação errada, a interpretação interesseira, vulgar, mesmo no meio cristão. Uma interpretação errada assim, tão irresponsável a respeito do Espírito Santo, pode ser bem desastrosa na vida de uma pessoa, em sua ambição e ignorância. Este homem achou que Pedro e João, os apóstolos, tinham um controle sobre o Espírito Santo e eles podiam dar a quem quisessem dar o Espírito Santo para agir em seu poder. Mas como pode uma pessoa atribuir ao ser humano domínio sobre um poder que é maior do que o ser humano? Qualquer poder maior não se permite ser dominado por um poder menor. Logicamente, não. E como presumiu que os apóstolos podiam vender o poder do Espírito Santo como se tivessem domínio sobre o Espírito Santo, cujo poder é maior do que do ser humano. Nem a lógica permite isto. É a loucura pela ambição que cega o ser humano, porque aqui de fato é o contrário.
eram os apóstolos que estavam sendo controlados, dirigidos pelo Espírito Santo em toda a ação do Espírito Santo nas Escrituras. Nós podemos ver ele agindo soberanamente. E então podemos dizer pela própria palavra reveladora sobre a soberania do Espírito Santo. É nítida na palavra de Deus esta soberania na ação do Espírito Santo. Em João capítulo 3, nós encontramos o apóstolo registrando ali a conversa de Nicodemos com Jesus, que resultou naquele texto, aquele versículo tão conhecido que Jesus falou: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas antes, no diálogo de Jesus com Nicodemos, é interessante porque Jesus passa a insistir com Nicodemos sobre a necessidade do novo nascimento. Mas o que é novo nascimento? E Jesus então vai estendendo o assunto, o diálogo com Nicodemos e ensinando sobre o novo nascimento. E neste seu ensino, Jesus dá uma ênfase significativa a respeito da soberania do Espírito Santo, quando falou com Nicodemos: o vento assopra onde quer. Falou assim com Nicodemos. E depois deixou claro que podemos ver a ação do vento, mas nós não podemos dirigir o vento. Não. Nós podemos ver os estragos à medida que a velocidade do vento seja maior. O estrago é maior e podemos ver então a ação do vento, mas nós não temos poder para determinar esta ação. É isto que Jesus estava falando com Nicodemos. O Espírito Santo age como quer, quando quer, com quem Ele quer. É a sua soberana vontade. Nós podemos receber, sim, os benefícios do Espírito Santo. Podemos ver os feitos do Espírito Santo, mas nós jamais podemos controlar o Espírito Santo à luz da nossa própria vontade. Existe um relato registrado por Lucas, ainda aqui em Atos dos Apóstolos, mas no capítulo 16, na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, no 6º e 7º versículos, onde Paulo e seus companheiros missionários estavam viajando em direção à Ásia, e acredito que hoje diríamos para a Ásia Menor, onde eles estariam evangelizando. Afinal, tinham planejado esta segunda viagem missionária e incluído nesta viagem a Ásia, para onde estavam indo. Mas lá em Atos capítulo 16, a Bíblia diz que eles foram impedidos pelo Espírito Santo. Tiveram que recuar e sujeitarem a soberania do Espírito Santo. E lendo bem esses versículos ali em Atos 16, é possível ver nessa experiência dos missionários o aumento gradativo da submissão que eles tiveram que ter à orientação
do Espírito Santo para o desempenho do seu serviço missionário, porque no versículo 6º do capítulo 16 de Atos diz: tendo sido impedidos de pregar a palavra na Ásia. Isto significa, se foram impedidos, é porque estavam indo para a Ásia. E se foram impedidos, é porque não buscaram a orientação de Deus antes de iniciar a viagem. Mesmo sendo o apóstolo Paulo e os seus companheiros, faltou-lhes esta atividade, esta submissão. Estamos evangelizando, estamos cumprindo a ordem de Deus, mas é preciso cumprir a ordem de Deus com a presença de Deus, a orientação de Deus, e não de forma aleatória. Não pode ser. Eles não buscaram a orientação do Espírito Santo. De certa forma, ignoraram também a soberania do Espírito Santo sobre a atividade evangelizadora da igreja. Já no 7º versículo, em sequência do que está acontecendo ali, então diz: tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, não permitiu. Existe uma diferença entre impedir e permitir. Impedir é diferente de não permitir, porque impedir sugere a ideia de que não buscaram a permissão, mas não permitiu sugere a ideia de que agora sim eles buscaram permissão. Eles passaram a entender a soberania do Espírito Santo. Eles começaram a buscar a Deus em oração. Para onde vamos? Nós vamos então para Bitínia. Não vão. Deus não permitiu também. A maneira como foram impedidos, alguma questão circunstancial, o que aconteceu, não sabemos, Lucas não diz, mas reconheceu a intervenção divina impedindo, e reconheceu que Deus também não permitiu, intervindo por uma ou outra situação. Eles não foram permitidos. Então ficaram aguardando e buscando a orientação de Deus. Até que à noite, em visão, na forma como Deus falava com os profetas, os apóstolos, Lucas diz que Paulo teve a visão de um varão, um macedônio, que dizia para ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. E no dia seguinte, então, Paulo reuniu os companheiros de viagem e seguiram para a Macedônia. Agora estavam realizando a obra do Senhor, mas sob a soberania do Espírito Santo de Deus. É assim mesmo. O Espírito Santo, ele dirige a igreja, ele age na igreja, e ele age também por meio da igreja. A igreja é instrumento da ação soberana do Espírito Santo de Deus no mundo. Ou então não justificaria a existência da igreja no mundo. A igreja está no mundo para ser supervisionada pelo Espírito Santo e cumprir a sua missão de proclamadora do Evangelho de Cristo Jesus. O dono do armazém não vai fazer isto.
O empresário não vai fazer isto. A igreja tem que fazer isto, porque Deus considera ser privilégio indescritível este trabalho, esta atividade. Quando a igreja começa a experimentar o sabor de convidar pessoas para ouvir o Evangelho de Cristo, para estudar a palavra de Deus, quando a igreja começa a entender a soberania do Espírito Santo e entender que não está agindo sozinha no mundo, ela começa a ver como este privilégio é elevado demais. Poder andar, viver, ter segurança por estar sob a supervisão daquele que pode todas as coisas, a supervisão do Espírito Santo. É por isso que no Pentecoste nasce um novo momento, um novo povo. Não é mais Deus tratando com Israel, o povo judeu. Agora todos os povos, línguas, pessoas diferentes, não só judeus, mas judeus gentios. Poderia ser romanos, os gregos, outros povos, todos os povos, nações, línguas, dialetos, como Mateus diz, diferentes, fazendo parte do povo de Deus, porque agora este povo é supervisionado pelo Espírito Santo de Deus. Muitos cristãos ainda insistem em dar ordens ao Espírito Santo. A palavra eu determino, como se o Espírito Santo fosse obedecer e fazer o que ele determinou. Isto é ridículo. Não cabe nos padrões da palavra de Deus expressões desse tipo. Não. Ou então, quando alguém diz, nós precisamos dar liberdade ao Espírito Santo. Quem falou que o Espírito Santo precisa de nós darmos liberdade para ele? Ele é soberano. Quando falamos assim, nós mostramos a nossa incredulidade quanto à soberania do Espírito Santo. São as pessoas que reconhecem então o poder do Espírito Santo, mas negam a sua soberania. Finalizando, irmãos, o Espírito Santo nos orienta através da palavra escrita. O que prova que somos filhos de Deus é o fato de sermos guiados pelo Espírito Santo. Por isso fizemos a leitura no início, em Romanos 8,14, onde Paulo diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, ele diz, aí sim, são filhos de Deus. Mas vem a pergunta: e como o Espírito Santo de Deus nos guia? Olhamos, irmãos, o mundo ao nosso redor. Não há temor das pessoas em geral. Não há temor das pessoas quanto à orientação de Deus. Mas essas pessoas que não têm o temor para a orientação de Deus são as pessoas que ficam reivindicando o direito de serem chamadas filhos de Deus, querem ser filhos de Deus, mas não obedecem à orientação soberana de Deus. Em João capítulo 14, no verso 26, Jesus falando que o Pai enviaria o Espírito Santo no Pentecostes, afirmou que o Espírito Santo ensinaria todas as coisas e faria lembrar tudo o que ele
Cristo tinha falado com os seus discípulos. Então o Espírito Santo, ele nos orienta através da palavra que ele mesmo inspirou, registrando o ensino de Cristo, registrando tudo que temos de Gênesis a Apocalipse. Sim, o Espírito Santo, ele inspirou esta palavra, mas ele mesmo fez chegar esta palavra em nossas mãos, para ser uma palavra amada, para ser a palavra estudada, para ser a palavra obedecida. O apóstolo Pedro diz: fazeis bem em atender a palavra profética. Ela, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia se clareie. É a Bíblia, aqui temos, em nossas mãos. Providência que fala da soberania do Espírito Santo, por isso temos. E como candeia, vai brilhando em lugar escuro, até clarear. Estudamos a palavra, que recebemos da soberania do Espírito Santo, e Ele mesmo vai nos ajudando até entender tudo. Meus irmãos, se cremos no Espírito Santo, então devemos seguir o seu ensino. Isto é uma grande prova de que, de fato, nós cremos na soberania de Deus. Isto é manifestar o nosso amor a Deus. Interessante quando fala-se em amor. As pessoas pensam que amor é sentimento, mas amor é obediência. Na Bíblia é exatamente isto. Como amamos a Deus, se não obedecemos a sua palavra? Como amamos o Espírito Santo, se não reconhecemos dele a sua soberana vontade para nossa obediência? Então seja o Pentecoste mais do que uma data comemorativa, mas uma data a nos transportar para a realidade dos princípios da palavra de Deus, para recebermos, irmãos, os benefícios do Pentecostes. Que Deus nos ajude. Amém. Vamos cantar o hino 103, ó Divino Preceptor.
Nós vamos dar oportunidade para a consagração das ofertas a Deus neste momento. Irmãos, faz parte do calendário das atividades regulares da nossa igreja a celebração da Ceia do Senhor no próximo domingo. Então estarei orando neste momento com uma oração também preparatória para participarmos da Ceia do Senhor no próximo domingo. Convido a igreja a pôr-se em pé, vamos orar, impetrar a bênção, encerrar o culto com a amém tríplice. Vamos orar. Deus poderoso, soberano Pai celestial, continuamos na Tua presença no encerramento deste culto que oferecemos a Ti. E só oferecemos o culto a Ti por Tua iniciativa, porque o Teu Espírito Santo age de forma soberana sobre a vida do Teu povo, a Tua igreja, e nos conduz a esta ação de adoração, de louvores ao Teu nome, numa forma de gratidão pelos Teus feitos. Queremos ainda agradecer-te, ó Pai, pelo Pentecostes, aquele Pentecostes que marcou a Tua presença sobre a Tua igreja, a vinda definitiva do Espírito Santo para permanecer conosco e nos dar as consolações, propiciando assim o fortalecimento, principalmente nos dias difíceis, quando passamos em trechos tão estreitos na vida, quando o fardo vai ficando pesado. A Tua palavra nos assegura que o Teu Espírito Santo toma a um dos lados do fardo para nos ajudar a levar. Nós agradecemos, ó Pai, a Tua intervenção sempre em nossa vida, nos ajudando, nos instruindo, nos dando sempre uma perspectiva de vida, vida melhor, vida agradável a Ti. Queremos pedir a Tua bênção, então, sobre as famílias da Tua igreja, desta igreja local e da Tua igreja no mundo. Alcance, ó Pai, em Tua misericórdia, cada família, cada lar, cada pessoa, na formação de cada lar, cada membro da família, quer adultos, jovens, crianças, estejas alcançando com a Tua soberana vontade, com a presença do Teu Espírito Santo, dando o consolo, dando forças, encorajamento para a continuidade nesta comunhão viva com o Senhor, pela reconciliação que recebemos em Cristo Jesus.
Somos-te agradecidos, ó Pai, porque nós podemos colocar desta forma na Tua presença as nossas súplicas. De fato, nem sabemos orar como convém. A Tua palavra nos diz isto, mas também a Tua palavra nos diz que o Espírito Santo intercede em nós, sobremaneira, colocando a oração de maneira correta na Tua presença. E o Senhor, cheio de dádivas, misericórdias e bondade, propicia bênção sobre a vida do Teu povo. Pedimos então, prepara-nos para participarmos do sacramento da ceia no próximo domingo. Faz com que a Tua Igreja possa reconhecer este sacramento como uma iniciativa do Teu grande amor para conosco. E ajuda-nos durante a semana para pensarmos mais sobre esta comunhão que temos com o Senhor, esta comunhão que temos com os irmãos. Revista-nos, ó Pai, de sinceridade, de honestidade, para que o nosso tratamento de uns para com os outros seja um tratamento verdadeiro, que glorifica o Teu nome, que nos coloca numa comunhão viva com o Senhor. Pedimos, prepara-nos então, para alegremente participarmos do sacramento da ceia. Dirija-nos nesta semana, tornando-a próspera em nossa vida. Fica conosco, receba a nossa adoração, a nossa gratidão, em nome de Jesus. E agora, meus irmãos, paz seja com todos e o amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.